Oi, gente, muito boa tarde para vocês. Estamos chegando com os donos da bola e no programa de hoje tudo sobre a 10ª rodada do Brasileirão, a vitória do Grêmio de virada sobre o Vasco e a derrota, mais uma fora de casa do Inter. Vamos falar também sobre o acidente envolvendo o time do Passo Fundo de futsal, que acabou vitimando um dos atletas da equipe, ainda hoje, aqui nos Donos da Bola. E agora a gente vai girar e eu te convido para irmos falar de Internacional. Olha só, o Tiger Junk foi até Curitiba, viu? Atrás da primeira vitória do Colorado fora de casa para contar essa história pra gente, só que não deu. Os reservas de Odair perderam mais uma. Fala daí, Tiger. Oi, Cris. Boa tarde a você. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no Donos da Bola. O Internacional colocou um time reserva aqui na Arena da Baixada, em Curitiba, e perdeu para o Atlético Paranaense, perdendo também a chance de encostar nos líderes do Brasileirão. Mas, de acordo com a delegação colorada, nem tudo foi negativo na partida aqui em Curitiba. Você tem um grupo de jogadores de 32 jogadores, é para usar, é para colocar em campo, é para oportunizar os meninos a jogarem, como jogou o Heitor, como entrou o Eric. Agora vamos de Grêmio? Pois é, quem está ao vivo no aeroporto Salgado Filho, porque o Grêmio começa hoje a missão para passar de fase na Copa do Brasil, né? O Grêmio viaja a Salvador quando enfrenta o Bahia na quarta-feira. E quem está no aeroporto Salgado Filho é o meu parceiro repórter Marcelo Salzano. Como é que foi o embarque do tricolor por aí, Salzano? Boa tarde para você. Oi, Cris. Muito boa tarde a você, aos telespectadores do Donos da Bola. O Grêmio embarcou há pouco aqui no aeroporto Salgado Filho rumo a Salvador e Everton e Diego Tardelli estão na delegação. Daqui a pouco, mais detalhes aqui no Donos da Bola, Cris. Obrigada, Salzano. A gente já te aciona aí no aeroporto Salgado Filho. Ó, Grêmio indo com força total para esse jogo em Salvador, hein? No fim de semana, o Tricolor recebeu o Vasco na Arena. Saiu perdendo, mas virou e venceu. O assunto do Tricolor foi Diego Tardelli. Afinal, o que acontece com o camisa 9 gremista? Dá uma palhinha pra gente. Olha só, Renato Portaluppi. O problema do Tardelli, o presidente vai explicar melhor. Isso é para o presidente, essa pergunta deve ser feita para ele, o que realmente essa novela que tá acontecendo. O que eu não posso aceitar é muitas vezes um outro falar o que está acontecendo sem saber o que está acontecendo. Tá aí, ó, a gente fala mais sobre esse assunto, Diego Tardelli, aqui nos Donos da Bola, mas já sabemos, né, que ele embarcou para Salvador quando o Grêmio enfrenta quarta-feira o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. E agora a gente vai lá no nosso controle, onde está Paulo Pires. Paulinho, Tardelli é o Neymar do Grêmio? Será? O que tu acha? Tudo bem, Cris? Grande beijo. Não sei se chega a tanto, mas realmente que está incomodando, principalmente fora de campo, a direção e a comissão técnica do Grêmio, com toda a certeza. Vamos pegar esse gancho do Grêmio, do Tardelli aí, para projetar justamente o jogo de quarta-feira do Grêmio contra o Bahia. E a pergunta de hoje está relacionada justamente ao Bahia, ao adversário do Grêmio. Vamos então à pergunta do Paulinho de hoje. Quero saber o seguinte: quem do time campeão brasileiro pelo Bahia jogou no Grêmio? Lembrando que em 88... o campeonato terminou em 89, mas em 88 o Bahia foi campeão brasileiro, ganhou do Inter na final, lá em Salvador por 2-1, empatou no Beira-Rio em 0-0. Esses 4 jogadores estavam no time campeão do Bahia. Eu quero saber qual dos 4 aqui também jogou no Grêmio. Opção A, goleiro Ronaldo. Opção B, meio-campista Zé Carlos. Opção C, meio-campista Bobô, caracaço de bola até, fez parte de uma música do Caetano Veloso, Reconvexo. Já uma frase diz assim: quem não amou a sutileza, a elegância sutil de Bobô, está na música do Caetano Veloso. Ou então, a opção D, Charles, o centroavante, atacante Charles. Então, Ronaldo, Zé Carlos, Bobô ou Charles. Quem desses 4 que conquistaram o título brasileiro em 88 também jogou no Grêmio, Cris? 99224, 1220. Estou aguardando a sua resposta para saber qual a opção correta. Ronaldo, Zé Carlos, Bobô ou então o Charles. Daqui a pouco eu volto, Cris. Ô, Paulinho, o pessoal de casa vai começar a participar e eu quero saber se essa turma aí atrás está tão animada se eles sabem a resposta. Vamos ver, o pessoal sabe, não? Sheik, Guilherme Milman, Paulo... Temos um acertador apenas aqui, só o Jackson, sabe? O Tiger Junk também, Cris. Temos 2 acertadores entre tantos aqui.
pessoal já vai interagir com a gente, 992 24 12 20 aí. Tá certo, Paulinho. Hoje a gente ainda fala para você e participe mandando lá a sua resposta para o nosso WhatsApp. E ainda hoje eu vou anunciar para você aí de casa, ó, o vencedor, quem vai levar para casa esse cachecol do Grêmio e torcer muito agora no inverno, sem passar frio, para o tricolor. Mas antes de anunciar o vídeo vencedor, vamos conferir alguns telespectadores que entraram na nossa brincadeira, que era qual? Era fazer embaixadinha, mandando um recado para Renato Portaluppi. Confira só. Ô Renato, será que o Everton vai ser vendido ou não vai? Vai tomar desperdício ou não? Essa é a minha pergunta aí, os donos da bola. E um beijo pra Cris. É nóis, Cris. Renato, traz o extra da Copa do Brasil para nós. Guilherme Pereira, Vila Flores, Serra Gaúcha. Mandar um beijo para esse telespectador que mandou beijo para mim. E é verdade, é nóis. E é nóis também lá no Twitter, @DonosDaBolaRS. Você já nos segue? Você acompanha a nossa página lá no Twitter? Tá na hora, né? E todo dia tem uma enquete para você participar. Vamos conferir qual é a enquete de hoje? Olha só, a enquete do Donos da Bola RS no Twitter. O Grêmio deve dar mais uma chance para Diego Tardelli? O que vocês acham, hein? O que os internautas acham? Entre lá na nossa página, no Twitter e vote sim se você acha que o Diego Tardelli merece mais uma chance ou não, se você acha que deu para Tardelli. Tá? Ainda hoje você fica sabendo da resposta lá dos nossos internautas e você também pode participar da nossa resenha mandando seu vídeo para o nosso WhatsApp 51 992 24 12 20. A gente adora quando você participa, adora receber a sua notificação e ó, você pode botar sua carinha aqui no vídeo, tá? Manda o seu vídeo pra gente. E o Inter, hein, minha gente? O Inter tentou, foi pra cima, mas não conseguiu bater o furacão na Arena da Baixada. A derrota em Curitiba, mais uma, fora de casa, fez o Colorado perder uma posição na tabela de classificação. O time reserva de Odair apresentou algumas novidades para o torcedor colorado. Uma delas, a estreia de Natanael, na lateral esquerda. Ele mesmo, que logo no começo do jogo achou um bonito passe para Trellis. O atacante driblou o goleiro e fez o gol, mas o árbitro marcou impedimento. A resposta atleticana veio com um ex-jogador colorado. Marcelo Cirino aproveitou o bom passe de Jonathan e deu uma cavadinha. A bola contou com um desvio milagroso de Lomba para beijar a trave. O Internacional ainda teve mais duas boas oportunidades com o Santiago Trellis, que na primeira pegou mal na bola. E na segunda, parou no milagre do goleiro Santos. O castigo veio no finalzinho. Vitinho, com espaço, encarou a defesa do Inter e bateu no cantinho, sem chances para Lomba. Atlético 1, Inter 0. Com o gol no apagar das luzes, o Inter perdeu também a oportunidade de encostar nos líderes da tabela do Campeonato Brasileiro. Além disso, manteve o tabu de ainda não vencer fora de casa pela competição nacional. Mas nem tudo é lamentação. E de acordo com o próprio técnico Odair Hellmann, é hora de pegar o que ficou de bom e focar na decisão da próxima quarta-feira. Você tem um grupo de jogadores de 32 jogadores, é para usar, é para colocar em campo, é para oportunizar os meninos a jogarem, como jogou o Heitor, como entrou o Eric, como jogou o Natanael, que está chegando agora, como jogou o Zé Gabriel, como o Trellis jogou hoje, recuperou a sua forma física, pôde fazer um bom jogo tecnicamente, porque ele é um jogador que tem essa imposição física e conseguiu fazer um grande jogo tecnicamente. É claro que incomoda a gente também de uma sequência fora de casa que não está vencendo, incomoda nós, a gente sabe que também incomoda o torcedor, a gente podia estar talvez aí brigando na ponta, né, no primeiro ou segundo lugar do campeonato se a gente vencesse fora, mas é uma coisa que a gente está trabalhando, pode ter certeza que a gente cada vez está mais forte, a gente ficou triste que perdeu hoje, ainda mais no final. Na próxima quarta-feira, contra o Palmeiras, o grupo é principal e o resultado se espera que seja aquele que, pelo menos no Beira-Rio, tenha acontecido, as vitórias. Quero convocar o torcedor, e nem precisaria, porque o torcedor sempre esteve do nosso lado em todos os momentos, não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins também que a equipe teve, não só sob o meu comando, mas na história do Internacional, e tenho certeza que o Beira-Rio vai estar lotado. E essa simbiose que nós temos com o torcedor dentro da nossa casa, onde nós somos também muito fortes, como os adversários têm sido fortes com a gente no Campeonato Brasileiro fora de casa, nós também temos essa força dentro de casa e essa capacidade de poder fazer o resultado e buscar a classificação.
É isso aí, quarta-feira o Inter precisa mostrar toda a sua força no estádio Beira-Rio para seguir vivo na Copa do Brasil diante do Palmeiras. E falando em Copa do Brasil, voltamos ao vivo lá no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, onde está Marcelo Salzano, com mais informações do Grêmio, que já embarcou rumo a Salvador e quarta-feira também tem desafio, é tudo ou nada, né, Salzano? Exatamente, Cris, mas o bom para o Grêmio é o seguinte, uma vitória no tempo normal garante o Grêmio nas semifinais da Copa do Brasil. Tem esse jogo de volta diante do Bahia na quarta-feira lá em Salvador pela Copa do Brasil e como a gente até antecipou no destaque, Everton e Diego Tardelli estão na lista. Sobre o Everton, o Arsenal da Inglaterra surge como o mais possível destino do atacante e até representantes do clube inglês estarão nesta semana em Porto Alegre reunidos com o presidente Romildo Bolzan Júnior e também com o empresário do jogador, o Gilmar Veloz. Sobre o Diego Tardelli, ele também se integra à delegação depois de toda aquela novela. Mas o Tardelli é assunto para daqui a pouco. Falando ainda sobre Cebolinha, o atacante Everton, o PP, grande destaque do jogo de sábado contra o Vasco, ele concedeu entrevista coletiva nesta manhã no CT Luiz Carvalho e fala sobre ser o possível substituto de Everton. Pra mim acho que é tranquilo, né? Ser comparado a ser o substituto do Everton é uma coisa muito boa para mim, né? Pelo jogador que ele é, pela pessoa que ele é e hoje ouvir que eu sou o substituto dele é algo que me deixa bastante feliz e motivado para trabalhar cada vez mais e se eu tiver a oportunidade, pode saber que vou dar meu melhor para poder dar conta do recado. Tá aí, ó. E como o Salzano falou, já a gente fala sobre a novela Diego Tardelli. E o tricolor, hein? Suou muito e venceu o Vasco. Chegou a 3 vitórias seguidas no Brasileirão. Vencer ou vencer? Com esse espírito, o Grêmio entrou em campo contra o Vasco na tarde chuvosa de sábado em Porto Alegre. Uma estreia no tricolor, o zagueiro David Braz. E não foi o primeiro jogo que o defensor esperava. Pênalti dele em Oswaldo Henriques. Iago Pikachu abriu o placar. Vasco 1-0. Renato não quis esperar. Colocou o Everton em campo no lugar de Rômulo. No erro de Rodrigues, Raul invadiu a área. Paulo Vitor evitou o pior. Logo no início do segundo tempo, o lance que mudou o panorama do jogo. Iago Pikachu marcou o segundo gol dos cariocas. Mas em lance revisado pelo VAR, o árbitro Rodolfo Toschi Marques anulou e marcou falta de Rossi em Matheus Henrique. Talvez se tivesse validado aquele gol, ele teria ficado algo mais difícil. Então a gente tomou um gol com 30 segundos do segundo tempo, coisa que não pode acontecer, independente se vai valer ou não. O Grêmio finalmente acordou e a estrela de PP começou a brilhar. Em belo passe de Luan, o garoto empatou 1-1. Isso me dá uma motivação a mais, né, para a sequência do ano, então acho que isso é fundamental para continuar a nossa sequência de vitórias no Brasileiro. Outra bela jogada desta dupla e o jovem atacante gremista perdeu um gol inacreditável. Mas em um cruzamento espetacular de Léo Moura, uma cabeceada certeira e a virada e alívio do Grêmio, 2-1. E o placar terminou assim mesmo na Arena. Foi difícil, mas na raça e na imortalidade tricolor, uma virada importante do Grêmio e a busca da retomada por bons resultados no Campeonato Brasileiro. Sábado tem Grenal no Beira-Rio e se Renato quiser, pode escalar o que tem de melhor. E independente de quem entra em campo, independente da competição, o jogador tem que ter a entrega. Então vale exatamente para isso, para que eu possa analisar e pensar sempre no próximo jogo, quais são os jogadores que possam começar uma partida ou mesmo durante a partida quem vai poder entrar. Vitórias para elevar o moral e embalar de vez em 2019. O desejo unânime dos gremistas. Salzano,
E tem polêmica envolvendo uma das maiores contratações do Grêmio para a temporada, né? Estava ali, Salzano, dando uma checada no celular para as últimas informações, mas, na verdade, é muita polêmica e já virou a novela Diego Tardelli, não é, Salzano? Exatamente, Cris. Antes mesmo de a gente falar dessa polêmica Diego Tardelli, o time do Grêmio para o jogo de quarta-feira contra o Bahia. Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Jeromel, Kahneman, Bruno Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson ou PP, Jean-Pierre e Everton, na frente o centroavante André. Sobre Diego Tardelli, esta polêmica, a novela, como o próprio definiu Renato Portaluppi. Primeira coisa, a gastroenterite lhe tirou do jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil. Depois, ele acabou ficando fora da lista de relacionados da partida diante do Vasco, mesmo treinando normalmente na quinta e também na sexta-feira passada. E após o jogo contra o Vasco, a virada por 2-1, o presidente Romildo Bolzan Júnior e o técnico Renato Portaluppi foram bastante duros com o atacante gremista. E você confere agora na reportagem de Matheus Schenck, aqui no Donos da Bola. Afinal, o que acontece com Diego Tardelli? Pergunta que os torcedores gremistas vêm se fazendo tem algum tempo. E que tanto o técnico Renato Portaluppi quanto o presidente Romildo Bolzan tentaram responder. Não é por falta do treinador, no caso eu, dos próprios companheiros e do próprio clube, não querer que ele jogue. Fique bem claro isso. Não tem uma pessoa aqui dentro do Grêmio, e o Tardelli sabe disso, que não quer que ele jogue. Tudo aquilo que podia ser feito pelo jogador já foi feito. O jogador é que tem que nos dar resposta daqui para frente agora. O jogador tem que dizer se quer ficar e como quer ficar. Se quer ficar e quer ficar absolutamente identificado com os propósitos do clube, com os propósitos do grupo, com a busca de títulos, com a busca de bons desempenhos e principalmente sendo um jogador importante para conquistar títulos aqui para todos nós, ótimo. No sábado, após a vitória sobre o Vasco, Tardelli postou o chamado textão em sua rede social. Disse que está feliz no Grêmio, quer continuar e que não vem satisfeito com seu próprio desempenho dentro de campo. No último domingo, se liga no que escreveu Nestor Rain, diretor jurídico do Grêmio, também em rede social. Torcedor não é bobo, a porta da rua se presta a ser serventia da casa. Os números não são bons até agora. Tardelli chegou em fevereiro, fez só 17 jogos e 2 gols, ambos contra o Juventude, no Gauchão e na Copa do Brasil. Ficou de fora da relação tricolor nos jogos contra Bahia e Vasco. Qualquer jogador meu do grupo, se eu tiver que chamar atenção para corrigir o jogador, independente de quem quer ser o jogador, eu sempre corrigi, sempre chamei atenção e sempre vou chamar atenção. Como um ou outro de vocês falou que o Tardelli não foi pro jogo porque eu dei um esporro no Tardelli. Isso não existe, mas se tiver que dar, eu vou dar em qualquer jogador. O torcedor gremista aguarda ansioso por mais destas cenas. Por enquanto, tão raras. Seguimos falando em Campeonato Brasileiro porque a 10ª rodada do Brasileirão teve um empate sem gols entre Cruzeiro e Botafogo. Hoje à noite, mais um jogo, Fluminense e Goiás. Vamos ver os gols do Finde. Roda aí. O Palmeiras não perde no Brasileirão, não tem jeito. São agora 33 jogos de invencibilidade no campeonato, somando o atual e o do ano passado. Quase perdeu no sábado, só não rolou porque o Thiago Volpi levou azar nesse lance. E aí foi 1-1, São Paulo e Palmeiras. O empate, ao menos, serviu para a diferença do líder para o vice-líder diminuir. Carlos Sanches fez o gol da vitória do Santos em cima do Bahia, 1-0. No Maracanã, primeiro jogo de Jorge Jesus no comando do Flamengo diante da sua torcida. E que jogo e que torcida, 55 mil no Maraca. Arrascaeta fez o primeiro, Kaique empatou. E depois, meu amigo, não se perca nas contas. Bruno Henrique fez o segundo com a ajuda do goleirão Tadeu. O uruguaio Arrascaeta fez o terceiro. Sem querer, ele de novo marcou 4-1. Na etapa final, mais 2 gols, ambos do Gabriel, o Gabigol. Que foi isso, hein? 6-1 para o terceiro colocado Flamengo sobre o Goiás. Na Arena de Itaquera não teve tanto gol assim. Aliás, nem perto.
Mas teve um golzinho salvador de Wagner Love. Corinthians 1, CSA, agora treinado por Argel Fuchs, 0. Em Chapecó, Everaldo marcou para Chapecoense antes de 1 minuto de jogo. Mas o Iago Maidana deixou tudo igual, aproveitando a sobra do goleiro Tchepo. E aos 53, isso aí, 53 do segundo tempo, Vinícius virou. Chape 1, Galo 2. E no Castelão, 2 gols de Wellington Paulista. Fortaleza 2, Avaí 0. Pessoal, só uma correção, tá? Hoje o jogo é Fluminense e Ceará. O Goiás levou 6 do Flamengo. Ai, ai, ai. Bom, vamos conferir a tabela de classificação do Brasileirão. Olha só na tela para você, Palmeiras. Ah, meu Deus, segue líder. 26 pontos, depois vem Santos, Flamengo, Atlético Mineiro. E o Inter caiu, né? Caiu uma posição, estava em quarto, está em quinto lugar com 16 pontos. O Grêmio sobe, está na 10ª colocação com 14 pontos. E agora é hora dos gols dos times gaúchos nas demais séries do Brasileirão. A dupla Caju, tá fazendo bonito, e o Brasil de Pelotas ganhou na Série B. Começamos com os gaúchos fazendo bonito. Na Série B, o Brasil, ainda sem o comando do seu novo técnico, Bolívar, venceu o Botafogo em Ribeirão Preto. Foi 3-2 e só gols de nomes compostos. Rafael Grampola, Murilo Rangel e Leandro Camilo. O Chavante é 10º colocado. Agora a Série C. O Juventude segue líder do seu grupo, mesmo depois de só empatar em casa. 1-1 com o Paysandu. Breno fez o gol do Ju. No confronto gaúcho, nada de gols. 0-0 para São José e Ipiranga. Por fim, Série D. Valendo vaga na Terceirona Nacional, jogo de ida. Michel marcou Caxias 1, Manaus 0. O empate semana que vem, no Amazonas, garante o Grenal na Terceirona. Agora é hora de girarmos pela dupla Grenal, falando de futebol feminino. Começando pelo Grêmio, que venceu o América Mineiro e está a um passo de chegar à primeira divisão. O tricolor saiu na frente com este golaço de Carina. Mas as mineiras empataram aproveitando um erro de saída de bola das gaúchas. No segundo tempo, Gabizinha sofreu pênalti e Catrine marcou. América Mineiro 1, Grêmio 2. O jogo da volta acontece no próximo sábado, no estádio Vieirão. Com um empate, o Grêmio garante a classificação para a Série A1 do ano que vem. E na primeira divisão, as gurias coloradas viajaram até Araraquara, interior de São Paulo, para enfrentar a Ferroviária. Com menos de 6 minutos, Mariana Pires chutou sem chances para a goleira. Ferroviária 0, Inter 1. As gurias coloradas estão matematicamente classificadas para as quartas de final da competição. O Inter encarou o Palmeiras, mas não foi pela Copa do Brasil não, foi pelo Brasileirão Sub-20. E o Verdão venceu por 4-2. João Lucas e Wesley marcaram para o Colorado, que é 16º na tabela de classificação. E acontece hoje o velório do jogador Pablo Iago Radaeli, de 22 anos, que morreu no acidente de ônibus do Passo Fundo Futsal na madrugada de sábado para domingo. A delegação do Passo Fundo voltava de Uruguaiana, onde havia jogado no sábado, e sofreu o acidente quando passava no quilômetro 430 da BR-472, em Itaqui. O ônibus caiu em um barranco. Radaeli não resistiu aos ferimentos. O ala era o artilheiro do Passo Fundo na temporada, com 15 gols. O time vivia uma fase mágica. Vindo da segunda divisão, atualmente lidera a Liga Gaúcha de Futsal. O velório acontece em Novo Hamburgo e a cerimônia de cremação será às 4 da tarde. É muito triste. Muito triste, mas vamos voltar lá com o Paulinho Pires, que está na nossa central. Paulinho, é triste, mas a gente tem que continuar o programa, né? Infelizmente, tragédias como assim, às vezes pegam as pessoas de surpresa. Mas vamos para a resposta da pergunta do Paulinho? Vamos lá então, Cris. Um abraço pessoal lá de Passo Fundo. Vamos então à resposta de hoje da pergunta do Paulinho. Quem do time campeão brasileiro pelo Bahia jogou também no Grêmio? Goleiro Ronaldo, o meio-campista Zé Carlos, meio-campista Bobô ou então o centroavante Charles? Charles? Opção D, centroavante, foi quem jogou no Grêmio. Jogou em 93, depois saiu do Grêmio, voltou em 98. O pessoal meio confundiu na resposta. Lembrando que o Zé Carlos e o Bobô jogaram no Inter. No Grêmio jogou apenas
o Charles, portanto, opção D. Um abraço aqui porque o Rio Grande inteiro está ligado no Donos da Bola. Tiago de Estrela, Irã de Bento Gonçalves, o Sandor de Santa Cruz do Sul, o Gilmar de Charqueadas, o Sandro de Bagé, o Sebastião de Rio Grande, o Luiz de Caxias do Sul, o Charles de Santiago, Rogério de Quaraí, Maurício de Cotiporã, Rodrigo de Osório e o Carlos de Pelotas, todo mundo ligado nos Donos da Bola, Cris. Tá certo, que legal, Paulinho. E ó, quem será que ganhou o cachecol do Grêmio, hein? Na promoção que a gente fez, a brincadeira que a gente fez aqui com os nossos telespectadores que entraram a valer na nossa brincadeira, que era fazer embaixadinhas, mandar recado pro Renato. Quem é que vai torcer quentinho para o Grêmio? Solta aí o vídeo. Aí, ó, quem vai ganhar esse cachecol é o Esdras, de Novo Hamburgo. Esdras, a produção vai entrar em contato contigo, tu mereceu, porque, olha, mandou o recado e fez embaixadinha com uma bergamota. Ó, o cara com a camiseta do Grêmio fazendo embaixadinha com uma bergamota em pleno inverno é muito gaúcho, né? Parabéns, Esdras. A gente entra em contato contigo e, ó, esse cachecol vai ser seu. E daqui a pouco, essa turma tá chegando aqui, ó, a turma do Toque de Bola. E tem o melhor debate da rádio na sua TV em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com os Donos da Bola na TV e na Rádio Bandeirantes com o Toque de Bola. Fala, Bagé. Tudo bem, Cris? Como é que tá? Vamos começar tudo de novo? Como é que foi o fim de semana? Maravilhoso. Não pra dupla, né? Não, pro Grêmio foi bom. Não foi? É que eu analiso o Campeonato Brasileiro como desempenho. Tá, mas eu quero saber outra história. Eu quero saber o próximo capítulo da novela Diego Tardelli. Mas sabe que, por exemplo... Acabou de embarcar para Salvador, né? Não, mas viajar ele viaja. Até porque ele tem um avião, então quando ele tem que ir para Itapema, Porto Alegre, ele faz no próprio avião. Eita. Viagem não é o problema dele. Começamos Agora, bem. Se a gente pegar, por exemplo, o que nós trazíamos de informação na semana passada, tudo se confirmou. O Renato confirmou, o presidente Romildo confirmou, o doutor Nestor Rai, o diretor jurídico do Grêmio, confirmou que o problema não é o Grêmio, o problema é o Tardelli. O Tardelli recebe em dia, o Tardelli fez diversas exigências como se fosse um popstar da bola e o Grêmio tratou ele assim, cumpriu com todas as exigências e o Tardelli, ele se manifesta com o torcedor do Grêmio pelo Instagram. E geralmente ele é vítima. Agora ontem ele já mudou o tom. Depois dessa, entre aspas, pancada que ele tomou pública da direção do Grêmio, ele já foi dizendo que ele está está chateado com a maneira que ele não consegue entregar aquilo que o torcedor acreditou. Fez um meia-culpa. Fez um meia-culpa. Então fica a dúvida, porque quando ele não joga contra o Vasco, é justamente para que ele não fizesse a 7ª partida e assim ele não pudesse inviabilizar uma ida para outro time do futebol brasileiro. Quem está nos acompanhando na TV, as imagens do embarque do Grêmio, agora há pouco, pela manhã, no aeroporto Salgado Filho, já rumo a Salvador, onde ele disputa, né, a permanência, a passagem para a semifinal da Copa do Brasil diante do Bahia. O vice-jurídico do Grêmio, doutor Nestor Rai, bateu gostoso no Tardelli, hein, pelas redes sociais. Então, eu acho que seria legal que o doutor Nestor Rai, tivesse viajado a Salvador e os dois ficassem no mesmo quarto. Inclusive viajado poltrona lado a lado. Nós temos que futebol, ele tem... Agora, para o César Cidade Dias, o Tardelli pode ser a solução de todos os problemas do Grêmio. Ele veio para ser solução, mas hoje ele é um problema. Eu acho que não só o César, acho que muitos torcedores Nós pensam temos que como ter... ele, a primeira situação que a gente precisa ter nessa hora é ter um pouquinho de serenidade e, principalmente, entender que os problemas, eles podem acontecer. Eles podem acontecer. Problemas em futebol e, principalmente, problemas entre pessoas, eles podem acontecer. O que a gente não pode, Cris e amigos aqui, é ser definitivo em relação a toda e qualquer situação envolvendo pessoas. Hoje nós temos o Tardelli com dificuldade? Temos. Eu não estou dizendo aqui que o Tardelli não é uma dificuldade, ele é uma dificuldade. Só que ele pode ser também a solução da dificuldade. Se ele mudar a postura, e ele vai mudar quarta-feira. Bom, mas isso, ele foi contratado para isso, César. Eu sei. Nós não vamos debater mais o Tardelli. Só que para isso tu não precisa mandar ele embora antes. E eu mas não estou falando da tua opinião. Eu não estou falando da tua opinião. Está se deixando a possibilidade aberta dele ir embora se ele não estiver contente. Quarta-feira o Tardelli está escalado, está lá no grupo de jogadores, não sei se vai começar jogando, a gente não sabe. E ele vai ser a solução dos problemas. E ele vai resolver, porque ele sabe jogar. Porque ele foi contratado, porque sabe jogar. Ele não começou ontem, ele tem experiência. E as relações, elas precisam, nessa hora, jogar álcool na fogueira
Não é o certo. Essa hora é a hora de ter serenidade, de ter calma e dizer o seguinte, dá para resolver, nós conseguimos resolver o problema aqui? Conseguimos. Se conseguir resolver o problema aqui, a solução está nele. Eu já digo, quarta-feira, talvez muitos mordam a língua. Eu já acho que num momento, ou em alguns momentos, como é o caso do Grêmio, como é o caso do Inter, precisa ter uma voz forte, sim. Claro. Precisa ter alguém para chutar o pau da barraca e tirar da zona de conforto os caras que estão de chinelinho, jogando quando querem. E será que essa voz não é a voz do diretor jurídico do Grêmio, Nestor Rain, que o Boaz fez a menção? Olha aí, ó, na tela as mensagens, quem está nos acompanhando na TV, as mensagens que os posts dele no Twitter, ó. Serei mais explícito, nada de onda, torcedor não é bobo, a porta da rua se presta a ser serventia da casa. E depois ele postou, na vida enfrentamos 2 grandes problemas, ter pouco dinheiro ou muito dinheiro. Boa sorte, Tardelli. Tá certo, doutor Nestor Rain. O futebol brasileiro virou um paternalismo. A gente está falando de um jogador de mais de 30 anos, um cara que tem vários títulos importantes, que passou por seleção brasileira, que vem de 3 temporadas no futebol da China, que pode ser fácil tecnicamente, mas não deve ser fácil do cara, de certa forma, se adaptar. Né? Aí o Grêmio busca a contratação do Tardelli há 2 anos, segundo o Renato. E aí o Tardelli pedia sempre um castelo, o Grêmio, é muito caro. Aí agora, quando foi fechar, ele queria 2 castelos. E o Grêmio topou, pagou os 2 castelos, ó, a gente vai te dar um por mês e o outro vai te dar na tua mão. Tudo que ele pediu, o Grêmio entregou. O discurso do César é legal, é da questão de realmente ter um pouco de paciência. Pois é, mas a paciência com o jogador custa R$1,5 milhão por mês. Peraí, um cara que está se fazendo, ele está brincando. Nunca teve antes um caso de um jogador que brincasse tanto com a camisa e com a torcida do Grêmio como está fazendo o Tardelli. O Tardelli está debochando da torcida do Grêmio. O Tardelli já inventou dor de cabeça. Tu sabe muito bem da história. Semana passada, 2 dias antes do Tardelli ficar ausente da concentração, eu disse qual era o diagnóstico, que já estava sendo tramado dentro do Grêmio para não ficar feio referente à imprensa. O problema do Grêmio... Da tal da gastroenterite. Chega de paternalismo, tem que ter alguém para cobrar. O problema do Grêmio não é o Tardelli. Hoje é, César. O problema do Grêmio é ter um centroavante que resolva. É sobre isso. A reflexão é essa. O problema do Grêmio... Tu paga R$1,5 milhão para um cara que está brincando contigo, ele não é problema. O problema do Grêmio foi nessa temporada até... E é por isso é que eu falo tanto na procura por diagnóstico no Grêmio e das dificuldades do Grêmio dentro do campo. Teve um determinado momento que o problema do Grêmio era o Marinho. Saca o Marinho. Teve um outro momento da temporada do Grêmio que o problema foi o Luan. Que o Luan não quer, porque o Luan não quer, porque o Luan não quer, porque o Luan não quer. Saca o Luan. Agora o problema é o Tardelli. O problema do Grêmio não é esse. Tá, mas qual é o problema do Grêmio? O problema do Grêmio que o Grêmio já sabe qual não é. Qual é o problema? O Grêmio se desarrumou como time e todos os principais protagonistas... Mas é uma outra coisa. Nós estamos entrando em outra coisa. Aí é uma outra situação. Eu estou falando da atitude do Tardelli com o Grêmio. Tu está justificando que é normal. Tem que fazer uma estátua. Tira do Renato, põe a do Tardelli. O Tardelli está fazendo um bem para o Grêmio incrível. Isso que eu disse, o dirigente tem que ter postura. Chega de dirigente, papai e mamãe, como a gente tem na dupla Grenal. Os caras não dizem a linguagem do que acontece no futebol. Ninguém, e eu não acho que seja isso. Eu só acho que futebol, ou tu trabalha com tranquilidade e calma, ou tu rasga dinheiro. Porque futebol é dinheiro. Nós falamos de um contrato de 30 milhões, que não adianta o doutor Nestor Rain ir ali falar, o diretor jurídico do Grêmio, fazer uma briga por Tardelli, porque se o Tardelli sentar para trás, ele vai ganhar 30 milhões do Grêmio sem jogar. César, nós estamos fazendo... E assim funciona o futebol, porque a lei é essa. A lei é essa. Vamos ver o que os nossos telespectadores, os internautas acham sobre se o Tardelli merece ou não uma segunda chance. Esse foi o tema da nossa enquete lá no Twitter. Ó. O Grêmio deve dar mais uma chance para Tardelli. 59% acredita que sim, 41% acredita que não, Bagé. Mas são duas coisas. Eu não estou em nenhum momento pregando que o Grêmio tenha que mandar o Tardelli embora. O César se apegou numa tese e ele não está parando para escutar o que eu estou dizendo. Eu vou, depois providencia com a produção uma cartolina e um pincel atômico que eu vou começar a desenhar. Eu não estou dizendo para mandarem embora o Tardelli, César. O que eu estou pedindo, o que eu estou concordando, aliás, é que a direção do Grêmio, na figura do Dr. Nestor Rain, o Renato e o presidente que foram para a coletiva e disseram, a bola está na mão do Tardelli. O que eu estou concordando é com o choque de gestão. Alguém tem que dizer para o cara, filho, se tu tem tanta vitalidade,
para fazer churrasco 3, 4 da manhã durante a semana, tu tem que ter vitalidade para cumprir o contrato que o Grêmio te ofereceu. E aos poucos a direção está dizendo isso publicamente, porque quando a gente fala, traz a informação que agora foi confirmada, alguns torcedores pensam que a gente está querendo gerar crise no Inter ou no Grêmio. Olha, assim como a gente... Eu não estou dizendo para mandar embora o Tardelli e rasgar dinheiro. Assim como a gente elogia o desempenho, elogia o Renato, elogia a diretoria do Grêmio, é óbvio que tem um problema na condução desse atleta. É óbvio. Assim como teve com o Marinho em determinado momento, o Tardelli está com um problema. Ele está completamente fora do padrão do Grêmio, ele entra em campo caminhando, ele não se esforça, tem algum problema. Não é exatamente Eu quero isso. saber do Sérgio Boas, se o Sérgio Boas acha que a porta da rua é serventia da casa também, Boas. A primeira cobrança que eu faria é em cima de quem contratou o Tardelli, quem tanto insistiu que foi o técnico. O Renato fez o Grêmio gastar 1 milhão por mês com o Tardelli e não resolveu os problemas do Tardelli. Não foi não conseguiu gerenciar a situação. Segundo, o departamento de futebol do Grêmio foi atropelado pelo vice-jurídico. Foi atropelado pelo vice-jurídico porque o departamento de futebol, na minha opinião, não resolveu a questão. Em terceiro lugar, eu acho que o Tardelli não está jogando absolutamente nada. Nada. Então, ele que responda dentro de campo e calhe a boca de todo mundo e fim de papo. Eu vou insistir nisso, Sérgio. Essas coisas são construídas também. E agora não dá para botar quem é que vai levar o rapaz? É o Atlético Mineiro? Só se eles estão lá de... Ninguém vai levar, ele vai solucionar os problemas. É que às vezes a gente eu acho arriscado isso aí. Mas de cravar, só um detalhe, tá? Se ele jogar quarta-feira, não impede que ele ainda vá para o Atlético Mineiro ou Flamengo. Porque ele não fez os 7 jogos do Campeonato Brasileiro. É isso que eu estou batendo. Porque vai ficar durante uma semana agora, ele vai jogar quarta-feira. Beleza, ele ainda poderá sair. Flamengo, tudo bem. Agora o Atlético Mineiro só se ele não quer receber no final do mês. Vai saber. O Flamengo é para ser banco também, né? Troca ele pelo Ricardo. Ele pode querer e pode ir, tudo pode nessas relações. O que a gente não pode é inviabilizar um jogador que ainda está sob contrato. Mas é ele que está se inviabilizando, meu Deus do céu. É junto. A culpa, só tem um cara culpado na história. É só um cara que faz corpo mole, é só um cara que recebe 1,5 milhão por mês, entre salários e luvas. É o Diego Tardelli. E o Diego Tardelli não quer jogar. E a culpa é de todo mundo, menos do Tardelli. Você já não ouviu ele é teu parente? E por que ele não Diego Tardelli, Cidade Dias. Vocês já não ouviram essa mesma conversinha? Essa mesma conversinha com o Luan há 3 meses atrás? Vocês não ouviram isso? Parece que eu estou falando a mesma coisa aqui. O Luan também não queria, o Luan também saiu. Só tem uma diferença. Foi a mesma coisa. Não, só tem uma diferença. O Luan agora, no último jogo, decidiu pro Grêmio. O Luan já entregou. Claro, o Luan, tu sabe o que ele pode fazer. Tu sabe o que ele pode fazer pelo Grêmio e ele já fez. O Tardelli, quem me ouve sabe que eu falo desde o início, sempre foi um jogador nota 6, 7. Nunca foi isso que pintaram em torno dele. E ele está mostrando agora. Bagé. Numa estrutura como essa do Grêmio, ele não consegue jogar. Por que o Tardelli, tu acha que o Tardelli não quer jogar? Não, é que na verdade o Tardelli, sabe que ruim, né, se a gente pegar salário ruim não é problema. As exigências que ele fez não é só por isso que ele não jogou, porque o time está bagunçado. Quando o time organizar, ele vai ser um Mas é ele que decide, não, então organiza o time que eu vou jogar. Mas ele está chegando agora. Por que ele não joga? Às vezes que o Renato colocou ele em campo, ele caminhou em campo, César. Eu não acho. Peraí, qual foi o jogo que o Tardelli se doou em campo? Fez mais gols. Tu acha que ele faz corpo mole? Qual é a posição do Tardelli? O Tardelli está sem vontade. Por quê? Tu acha por quê? Não, eu não entendo. Aí que tá. O porquê grana não é. O porquê do Tardelli estar sem vontade é que eu não consigo entender. Porque o Renato disse que ele joga em 3 posições. O Renato ficou 2 anos insistindo na contratação dele. Tudo que ele pediu foi entregue para ele. Eu não entendi aquela declaração do Renato quando falou o seguinte: olha, a idade chega para todo mundo. O Tardelli tem que saber isso. Bom, se chega para todo mundo, não poderia ter indicado um jogador. Para 3 anos. Não, é que ganha 1 milhão por mês. Não existe alguém que tenha vontade em fevereiro, não tem em junho. Concordo. Não é assim que funciona. Mas então ele está jogando porque ele não quer jogar com o Renato, que foi quem ficou 2 anos tentando trazer ele. Não é isso. Eu não estou conseguindo responder essa equação. Não, e essa equação não é fácil de responder também, eu concordo contigo. Eu estou dizendo que o Tardelli é um jogador de qualidade, ponto. O Tardelli veio para ser a cereja do bolo, sim. Não está sendo, ponto. E aí se cria uma celeuma muito maior do que, na verdade, a gente precisa saber o que é. Que é
a dificuldade do time que vão atacar os protagonistas. Já atacou o Luan e agora está atacando o Tardelli. É só isso que eu tô dizendo. Não é protagonista, ele acabou de chegar, ele nem encontrou o lugar dele no time do Grêmio. Mas nunca um diretor se manifestou dessa forma como o Nestor Rain se manifestou sobre o Luan, por exemplo. O Nestor Rain, com todo respeito, errou. O Nestor Rain errou. Isso é outra coisa, mas ele se manifestou e deu a cara a tapa e muito. Errou. Jogador de futebol, principalmente, quando nós nunca não podemos perder isso de vista. Estou falando de gente. O doutor Nestor Rain se descontentou com a maneira que as coisas estão sendo tratadas, porque só teve uma resposta um pouco mais forte do Renato e do presidente Romildo agora no jogo contra o Vasco. Até então estava tudo bonito, até então estava mais ou menos o teu discurso. O Tardelli é bonito, ele é legal, ele é um cara de show de bola, tudo certo. Ele não veio para cá para ter que estar sendo tratado. O paternalismo no futebol brasileiro arrebenta com o futebol brasileiro. É por isso que o jogador brasileiro, quando sai do Brasil, ele fica 2 meses lá e pede para voltar, porque ele sabe que lá ele vai ser tratado com profissionalismo diferente daqui. É mais ou menos assim. Não pode, na minha opinião, estar coberto de razão o doutor Nestor Rain. Ficaram bravos? Fazer paciência. Não se faz omelete sem quebrar os ovos. Ele simplesmente foi lá e só chega. Alguém tem que dizer alguma coisa. Olha, a gente está debatendo por quê? Por causa do peso que ele tem sendo diretor. O futebol tem uma situação que ela resolve todos os problemas, que é a vitória. O Grêmio jogou mal, o juiz ajudou o Grêmio contra o Vasco. A situação está menor do que poderia ser. O Grêmio joga contra o Bahia. Na minha opinião, é mais time que o Bahia, deve ganhar o jogo. Se não ganhar, isso que nós estamos falando aqui vai potencializar. O Nestor Rain, ele politicamente, na minha opinião, exagerou um pouco a sua postura. Mas ele falou o que deveria ter sido falado. Foi prático. Não, discordo em todas as formas. Para mim, essas relações, primeiro, que elas não são definitivas, nunca são definitivas. Futebol a gente tem de tudo. Se a gente for ser sanguíneo em futebol, na primeira derrota tu demite o treinador, segunda derrota tu manda embora os jogadores. São coisas diferentes. E aí tu vai ter o Grêmio. Se tu for passivo a vida inteira também tu não consegue nem caminhar. O Grêmio foi resultado durante muitos anos de uma política assim, que era o quê? Perdia e montava um time por semestre. E afundava e montava um time por semestre. E afundava e montava um time por semestre. Mas quem está querendo tirar o técnico do Grêmio agora é tu mesmo. Que está pedindo essa continuidade toda. Nunca pedi para tirar o técnico. Mas tu acabou de dizer que o culpado de tudo é o Renato. O culpado é o Grêmio se desajustar dentro do campo. Então, mas e quem é o culpado então? É o Renato? O culpado é também o Renato. Agora, claro que é o Renato. Quando ganha, fica todo mundo botando o cara no colo. O que eu quero dizer é que a relação do time de futebol, um time de futebol não se faz de segunda para quarta. O Grêmio tem que fazer um jogo difícil, quarta tem. Vai acalmar se vencer? Vai acalmar. Mas se perder, não tem... A questão Tardelli não tem nada a ver com isso. O Tardelli é reincidente. Só vai acalmar o Tardelli se ele jogar bola. É diferente, a questão Tardelli está a parte disso. O Grêmio não deixou de jogar bola por causa do Tardelli, o Tardelli nem aconteceu ainda. Por isso. O Tardelli não faz parte do Grêmio ainda. O Tardelli é um dos que está pagando por isso. E não é por culpa dele, eu concordo contigo. Quem está pagando é o Grêmio, e quem está pagando pelo quê? Quem está pagando é o Grêmio. Não. O Tardelli está pagando porque não quer mais que ele fique aqui. Mas é ele que não quer, César. Ele é beneficiário, César. O Tardelli é beneficiário da situação. Só benefício. O cara está fazendo corpo mole entre aspas. Por que ele é assunto se ele não está jogando? Porque ele custa 1,5 milhão por mês. Porque todo mundo tinha uma expectativa nele que ele fosse ser o guerreiro do Inter. É verdade. Ele chegou para ser popstar. Chegou para ser o guerreiro. Ele chegou para resolver o problema. Ele chegou para usar chuteira e vive de chinelo. A gente precisa dar uma faturada e volta já depois do intervalo. Tem mais resenha, tem mais debate e a gente conta também com a sua participação. De volta com os donos da bola na TV, Toque de Bola na rádio e nós juntos e Shalom na Bagé. Tu tá dividindo opiniões. Que bom. Que bom. Dividindo opiniões na nossa audiência. Olha só, o Adair do Partenon aqui de Porto Alegre. Bagé, parabéns pelo programa e pela postura forte sempre. Quanto ao Cidade, Tardelli Dias, não dá pra... É parente dele, é sobrinho. Mas tem outro aqui, ó, tem outro... Oi, outro telespectador tá meio pistola. Oi, Cris, a irritabilidade do Bagé quanto ao Tardelli mostra a insatisfação dos gremistas em geral. Só falta o Bagé ser mais contundente em seus comentários. Pô, mais? Mais contundente? E também falar das falhas de planejamento de Odair no Inter com a mesma ferocidade. Mas provavelmente o ouvinte não deve ter acompanhado ontem a nossa transmissão, a jornada esportiva,
com a narração do Serginho Boas e os comentários que eu fiz no jogo que o Inter perdeu para o Atlético do Paraná. Porque eu venho dizendo já há algum tempo isso. Tanto que antes do jogo contra o Palmeiras, a gente chamava atenção para a estratégia que eu considero equivocada do Odair da falta de ambição. O Internacional, eu acho que até agora para frente, no Campeonato Brasileiro, poderia economizar o dinheiro das passagens fora e não ir jogar. Porque a gente sabe que o Internacional vai jogar fora e vai perder. Porque a postura que o Internacional coloca dentro de campo, ontem, por exemplo, o Inter fez o mesmo que tinha feito na estreia do Brasileiro contra a Chapecoense. Botou só o goleiro titular e os outros 10 reservas. Botou meninos talentosos como o Eric, como o Heitor, como o Zé Gabriel, como o Sarrafiori. Mas por que não botar esses meninos no momento que tenha estabilidade do time com o time completo? Então, na minha opinião, o Odair erra, olha, de uma forma gigantesca dentro do Campeonato Brasileiro. E mais, não é só o Campeonato Brasileiro. É toda vez que o Internacional joga fora do Beira-Rio. O Inter agora, na quarta-feira, com o apoio do seu torcedor, vai ser um leão. Porque o Inter, dentro do Beira-Rio, joga com a postura de incomodar o adversário. Fora do Beira-Rio, o Internacional joga com a postura de se conformar com o que o adversário faz. Joga para não perder, né? Não, como já joga para perder, porque é para não ganhar. Eita. Joga não ganhar. Aí, ó, essa é a ferocidade de Alex Bagé em relação ao Odair Hellmann. O que é? Fala, Boas. Os dois vão se classificar, tenho certeza disso, porque o Bahia é um time desidratado, como eu gosto de dizer, né? E o Palmeiras? E o Palmeiras é um Não grande é time, é um timaço, cheio de recursos, mas o Internacional, como o próprio Bagé disse aí, dentro de casa é uma equipe que conseguiu superar adversários de grande qualidade e se fizer um gol, já a decisão vai para os pênaltis. Fazendo 2, está classificado. Então, estou bem confiante na classificação dos dois times na quarta-feira. Não é nem achismo. Primeiro que o Grêmio é superior ao Bahia. E segundo que o Inter, dentro do Beira-Rio, tem conseguido fazer grandes jogos contra adversários do mesmo porte, da mesma tradição. E aí, Paulete? Quarta-feira é para esquecer o jogo de ontem? Olha, eu tô na do Serginho. Desde o início eu falo que eu achava que o Internacional tinha um time no mínimo igual ao do Palmeiras e que ele classificaria contra o Palmeiras. E o Grêmio nem se fala. O Grêmio é bem melhor que o Bahia. A diferença quais são para mim? Os treinadores. O Filipão é mais treinador que o Odair, o Roger é mais treinador que o Renato. E isso tem feito a diferença nos confrontos quando eles se encontram. Tu gosta muito de falar, né, no duelo de treinadores. Porque para mim o principal personagem... Isso está se evidenciando cada vez mais, né? O principal personagem de um time, para mim, é o treinador. Eu vi o que o Internacional fez e o que o Palmeiras fez no primeiro jogo, e a recíproca também valeu para os jogos do Grêmio. O que me preocupa com o Internacional é que num jogo como ontem, ele teria que estar pensando 100% no Palmeiras e colocado o Moledo, colocado o Dourado, o Bruno, que estão fora de ritmo, para fazer mais um jogo. O Internacional teria que ter testado uma alternativa se precisar atacar o Palmeiras. Qual é a alternativa que ele vai ter? Ele vai botar o Sobis ou o Parede? Porque tem sido o Parede. O Bruno não precisava descansar. O Bruno descansar, o Moledo descansar, o Dourado descansar. Aí o Internacional foi 2 volantes abaixo da crítica. O Nico tinha que jogar ontem. O Nico Lopes. É isso que eu digo. O Internacional, o planejamento do Inter significa abrir mão do brasileiro. E eu jamais teria feito isso. Eu vejo, ontem, por exemplo, me impressionou. É preciso dizer também que o time titular do Inter tinha Iago, tinha Zeca. Ontem jogou com o 3º reserva na lateral esquerda, 3º reserva na lateral direita. Está faltando grupo. Falta grupo. O Inter tem um ótimo time e um grupo insuficiente para isso. Eu não acho, César. Tu acha o Natanael pior que o Capixaba, por exemplo? Não. O Grêmio também não tem grupo, então. O Grêmio tem, só tu falou de um jogador. Sim, mas o Grêmio tem botado jogadores ali que não resolve nada também. O problema do Internacional é a postura. O Internacional joga fora de casa com medo do adversário. É o treinador. O Internacional dentro de casa, o Odair, ele projeta o time de tal forma que o Internacional joga com seus atacantes no campo do adversário. Quando o Internacional sai para jogar, ele coloca o time de tal forma que os atacantes jogam dentro do campo defensivo do Internacional. É postura. Eu imagino a palestra no momento em que o Internacional joga fora e no momento que o Internacional joga dentro. O Internacional, dentro do Beira-Rio, ele joga de uma outra maneira. Isso tem a ver com postura, tem a ver nem com peças. Sabe, seria uma curiosidade ver o que o Odair passou para os jogadores ontem. Uma vez que todos nós imaginávamos... Eu solicito aí para os departamentos de marketing, porque quando ganha, todo mundo divulga o que foi dito antes e depois do jogo. Não, divulga agora quando não ganha, porque eu tenho curiosidade de saber qual é a postura do Odair quando o time joga em casa e quando o time joga fora, do que ele diz para os jogadores. Na minha opinião, o Odair bateu no teto do Inter. Porque o Sobis joga sempre como reserva do centroavante quando não joga o Guerreiro. Ontem ele jogou onde eu gostaria de vê-lo jogar, do lado do centroavante.
Aí o que vai acontecer agora contra o Palmeiras? Vai jogar do Alessandro Guerreiro. Olha só. Nico e Guerreiro da Alessandro atrás. O jogo de ontem Ô, era para Paulete, testar. olha aqui, o Marcos Camboim, de Porto Alegre. O Odair pode estar errado, mas ele não decide sozinho. A direção corrobora com tudo isso. Então, quem está acima e tem mais responsabilidades? Olha, eu concordo com ele e eu sei que a comissão técnica e a diretoria opinam, mas a decisão de quem vai entrar em campo e como vai jogar é do treinador. O Odair, sim, é o responsável. Quem escala é ele. E eu falo sempre o seguinte, ainda bem que eu não sou dirigente do Internacional, senão eu já tinha quebrado uma mesa lá, de tanto que eu ia fazer confusão. Tem mais gente na praça que não poderia ser dirigente. Pois é. Eu exigiria, eu não pediria. É que se tu quebrasse a mesa, o César consertaria, porque para o César o mundo é cor-de-rosa. Tudo tem que ser com um livro de regras embaixo do braço. Que bonito, eu acho bonito mas pro isso futebol do não César. funciona. Parabéns, César. Funciona para tudo na vida. Vou te contratar para decorar o quarto da minha neta. O Luiz Fernando de Alvorada. Odair será um grande técnico, mas precisa entender que às vezes tem de abrir mão de convicções. Mas aí que tá, é o que eu costumo dizer, o ser humano às vezes confunde convicção com teimosia. Na questão do Odair já não é mais convicção, na minha opinião. Ele já partiu para teimosia. E não é tão fácil assim como o Paulete está pregando tirar uma vantagem de 1-0 do Palmeiras, hein? Filipão é especialista. Eu e o Paulete. Não, mas eu não estou pregando facilidade. Nem eu. Eu estou dizendo que o time do Internacional, o time principal do Internacional é do mesmo nível ou até melhor. Eu discordo. Mata-mata, eu pelo menos, penso que muda muito a situação. Mas é que aí que tá, muda. Só que o especialista em mata-mata não é o Odair. Não está proibido. Eu acredito que a dupla não passa. Estou dizendo desde semana passada. Tomara que eu erre. Não, tudo bem. Agora, a especialidade de mata-mata não está no Odair, está no Filipão, que tem a vantagem de 1-0. Só vamos lembrar que ele levou 7 uma vez também na vida. Não, mas aí é outro contexto, né, Sérgio? Tem nada a ver com essa contexto, mas ele também já perdeu, Não, né? mas claro, todo mundo perde. Então, mas tudo bem. Então ele pode perder de novo. Tudo bem, tua opinião, eu posso discordar de ti, né? Não, é que se eu comparar Inter também. e Palmeiras com 7-1, não tem nem cabimento. Então, tu tá dando favoritismo alto pro Palmeiras? Na minha opinião, é favorito o Palmeiras. Assim como eu acho o Grêmio favorito do Bahia, acho que não passa. É o que eles estão jogando, senhores. Eles teriam que fazer uma novidade que até agora eles não nos mostraram. Mas sabe que o grande jogador e o treinador... O problema é o Grêmio lá que pega o técnico Rinos Michels do lado do Bahia. Mas sabe que esse é o momento do grande jogador, viu, Cris? O momento também do jogador que entra em campo, é o decisivo. Ele tomar uma decisão e o Internacional vai ter o seu jogador, aliás, vai ter 2 jogadores que tomam decisão em campo, que é o Guerreiro e o D'Alessandro. O Grêmio, eu concordo com o César, o Grêmio hoje, tu não sabes qual é o time titular do Grêmio, tu não sabe quem poderá tomar essa atitude. Esse é o grande problema do Grêmio. Fora o Everton, claro, né? Mas o Grêmio vai ter lá os seus melhores jogadores e o Renato, que o pensamento mágico consiga tocar no Grêmio para que o Renato... Se o Tardelli vai decidir? Se o Tardelli decidir, quinta-feira eu prometo, Cris Bart, que eu vou sentar aqui e não vou dar uma palavra. Mas o Tardelli começa o jogo, a gente não sabe assim, isso. Né? A cidade tem essa informação. Não vou dar nenhuma palavra. Começa também, né? Não sabe nem se ele joga. Talvez não comece. César, promete uma coisa mais assim... Não, ou eu prometo silêncio, porque é o que alguns merecem. A gente tem que ir embora, amigo. Isso nós não queremos. Acabou. O César vai pensar no que ele vai prometer. Então, na Rádio Bandeirantes está chegando agora o Rádio Livre com o Guilherme Bauer e às 18 horas, Serginho Boas com o Band Sport Show. E aqui na TV você fica com Gabriela Lerina, André Machado e o RS Acontece.